Essa história de racismo no espiritismo já está requentada. Volta e meia vem à lume algum ataque ao espiritismo e à doutrina. Recentemente a gente encontra essa afirmação: espíritos de pessoas negras não se comunicam nas reuniões mediúnicas, nas reuniões espíritas. Pois bem, desde a organização dessa doutrina por Allan Kardec, os espíritos se comunicam nas reuniões. E hoje nós vamos trazer a comunicação de Pai César Espírito, que foi feita na Sociedade Espírita de Paris, e o artigo está publicado na Revista Espírita de 1859. Está interessado? Fica comigo até o final, que nós vamos jogar uma pá de cal nessa história. Pois bem, pessoal, pessoas que são espíritas começam a dizer que há um racismo na doutrina ou no espiritismo e querem até adulterar a obra. Mas eu hoje trago para você esse maravilhoso, substancioso e esclarecedor artigo. Se trata de Pai César, um espírito, que se comunica na Sociedade Espírita de Paris. Nós vamos ver que ele desencarnou em 8 de fevereiro de 1859. A publicação do artigo se dá em 25 de março de 1859, portanto, a evocação desse espírito, ela ocorre ali no interregno de aproximadamente o prazo de um mês. Não se sabe exatamente a data da evocação, porque não consta as informações contidas nessa revista espírita. Pois bem, ele vai falecer, como dito, no dia 8 de fevereiro de 59, tem 138 anos de idade, perto da cidade de Covington, nos Estados Unidos. Nasceu na África, foi levado para Louisiana, ele tinha aproximadamente 15 anos, e seus restos mortais foram acompanhados por várias pessoas da sua etnia, assim como outros habitantes daquela localidade. Nessa revista, você vai encontrar expressões como pessoas de cor, porque no Brasil os tradutores se referiam aos negros dessa maneira. Nós estamos no ano de 1859, é feita uma tradução. Isso ocorreu lá pela década de 60 do século 20, e, portanto, a gente precisa ter um cuidado com as palavras que nós vamos perceber aqui usadas nesta tradução da Federação Espírita Brasileira. Primeiramente, uma pergunta para São Luís, que é, como vocês sabem, o presidente daquela sociedade, coordenando-a a partir do mundo espiritual. São Luís é indagado se a sociedade poderia evocar esse espírito daquela pessoa de Pai César, um homem negro, que faleceu em 8 de fevereiro de 59. A resposta é que sim, que podem, mas que ele, São Luís, vai ajudar o espírito a responder. E o que a gente quer enfatizar? Não tem problema nenhum, problema algum, com a condição que ele envergou na Terra, ou seja, ser um homem de cor negra e que então agora precisaria do auxílio de São Luís para responder. A questão, ela está resolvida lá na perturbação espírita, aquela que o espírito, após o seu desencarne, ou no momento do seu desencarne, ele já começa a sofrer. Isso dura mais ou menos tempo, segundo o conhecimento das leis que regem o mundo espiritual por esses espíritos, sua elevação, intelecto moral, sua posição na escala espírita. Então, todos nós passamos pela mesma situação e, num caso de evocação, o São Luís vai, de alguma sorte ali, auxiliar esse espírito. Feita a evocação, o espírito pergunta o que desejam dele e alega que ele é um espírito mais humilde e que o que eles gostariam de ter com ele naquela reunião, que ele até a considera uma reunião importante, como eram as reuniões de Allan Kardec na Sociedade Espírita. Kardec, então, já entra direto no assunto e pergunta: você é mais feliz agora do que quando em vida? E a resposta objetiva é no sentido de que ele é, porque a situação que ele envergou aqui na Terra não era boa. Vamos ver por que não era uma situação boa. Kardec, então, pondera: mas você era um homem livre. Por que você é mais feliz agora? Ele vai dizer, então, que é porque o seu espírito não é mais negro. Isto é, o espírito
não tem cor, a gente já sabe disso. O espírito não tem sexo. E essa é a resposta desse homem que aqui na Terra envergou uma personalidade de um homem negro. Kardec observa uma profundidade, uma sensatez nessa resposta, porque a princípio a gente pode julgá-la de várias maneiras, mas nós temos que julgar a sensatez desse espírito na sua resposta, porque ele concorda. Certamente o espírito jamais é negro, o espírito não tem cor. O que ele quer dizer é que, como espírito, não está sofrendo as humilhações a que foi exposto enquanto homem negro e todas as demais pessoas. Olha que interessante o Kardec já verificar na sociedade aquele racismo estrutural impregnado de preconceito que julgava as pessoas dessa etnia como pessoas inferiores. Mas tudo isso, obviamente, tem motivos e nós vamos descobrir que motivos são estes, né? Kardec primeiro pergunta no que ele está empregando o tempo agora, e ele diz que já está procurando se esclarecer e, inclusive, saber em que corpo ele poderia fazer isso de maneira melhor. Kardec, então, percebe que ele está falando de gênero de prova, que a pessoa vai escolher um corpo para poder ter novas experiências, porque é na encarnação que nós nos esclarecemos, é nessa experiência. Na pergunta 7, que nós buscamos fazer uma tradução lá direto do original, para ficar mais palatável a pergunta e a resposta, está assim: o que você pensa dos brancos quando estava aqui vivo? Ele responde dizendo que são bons, mas são orgulhosos, são vaidosos, e são vaidosos e orgulhosos porque, em relação aos negros, eles possuem uma brancura, mas o Espírito diz assim, só que eles são orgulhosos de algo que eles não são absolutamente a causa. Ou seja, orgulho e vaidade são imperfeições, mas ela poderia ser amenizada se, de fato, fosse um orgulho e uma vaidade por algo que você pudesse dar causa. E a cor que nós envergamos, ela não tem causa no espírito. Ele não faz com que o corpo tenha essa ou aquela cor. Muito pelo contrário, são leis biológicas que vão reger a matéria, e aí nós não nos cabe perguntar a Deus para escolher de uma maneira e não de outra. Pergunta: consideras a brancura como superioridade? Sim, visto ter sido desprezado como negro. Olha, pessoal, nós colocamos no próprio negro aquele preconceito, porque sofre muito. Nós somos a causa do seu sofrimento. Nós não somos causa porque sou uma pessoa branca, nós não somos causa dessa cor, mas nós somos causa das humilhações. E isso tem consequências. Nós vamos perceber isso. Mas ele, então, considera superior porque eram humilhados. Para São Luís, Kardec pergunta algo que é interessante. E aí a gente vai falar disso um pouco mais à frente. Mas aqui ele pergunta: a raça negra é de fato uma raça inferior? Então, onde que está o preconceito nesse homem que faz essa pergunta, Allan Kardec? Porque ele não concorda com isso, né? É uma informação proveniente até de pseudociências, como nós vamos ver. E São Luís dá uma resposta que eu, quando estudei esse artigo, fiquei pensando muito e tenho uma opinião a respeito, vou compartilhar. A resposta é: a raça negra desaparecerá da Terra, foi feita para uma latitude diversa da vossa. Então ele está dizendo que tem uma questão de geografia, de uma série de situações que vão influenciar. E ele diz que a raça negra desaparecerá da Terra. Por quê? Porque quando nós superarmos os nossos preconceitos, nós não vamos estar reencarnando em corpos densos como os nossos, mas nós vamos encarnar em corpos com matéria, porém mais sutis. A gente já estudou isso nas próprias revistas espíritas. Mas é interessante, né? Por que São Luís não falou
a respeito de que não são inferiores, né? Por que ele não afirmou isso? Porque nos cabe aprender na experiência, ser fraternos, respeitosos. Nós devemos ser solidários, mas isso tem que nascer do íntimo. Então, São Luís, ele não pode falar algo dessa natureza para uma pergunta tão objetiva, porque salta aos olhos que a pergunta de Kardec, por mais que ele gostaria de saber da informação por São Luís, ela é até inadequada. Ela é inadequada. Por quê? Disseminou-se uma informação, inclusive pelas academias, inclusive por estudiosos. Nós vamos ver isso mais à frente. O que fica aqui nós é que temos que enxergar no outro, independente de qualquer situação, que ele é nosso irmão. Mas Kardec vai escrever isso num outro momento, em outro ponto das revistas espíritas. Nós vamos ver. Ao pai César, faz-se a pergunta a respeito da reencarnação, acerca do gênero de provas a ser escolhida. Disseste que procurais um corpo através do qual podereis progredir. Escolhereis um corpo branco ou um corpo negro? Um branco, porque o desprezo me faria mal. Ou seja, ele sofreu por demais. Então agora, isso está influenciando, inclusive, na sua escolha. Mas, veja, pessoal, ele ainda está se esclarecendo a respeito. Isso aqui não é uma tábula rasa. Por quê? Porque ele está sendo auxiliado por São Luís para responder, porque ele se encontra no estado de perturbação. O que fica para nós é o quanto mal nós causamos para os nossos irmãos, inclusive quando eles desencarnam. Pergunta: viveste realmente até a idade que vos é atribuída, 138 anos? Ele diz assim: não contei bem, pela razão que já disse, né? Não tinha informações. E aí o Kardec, então, conclui racionalmente que ele observa que eles não possuem registro civil, não têm registro de nascimento. Então, eles avaliam a propriedade de uma maneira aproximada. E ele vai dizer que, nesse sentido, quem não possui esse documento, sobretudo aqueles que nasceram na África e vieram na condição de escravos, eles não vieram com documento algum, né? Eles eram considerados coisas e não pessoas. Graças a Deus, a nossa sociedade evoluiu muito. Perguntas, então, a São Luís. Algumas vezes, os brancos reencarnam em corpos negros? Aí o São Luís responde: olha as consequências, né? Quando nós estamos fora da matéria, ampliam-se as nossas faculdades, e aí nós vamos escolher, com algum esclarecimento, o gênero de prova a ser enfrentado. O São Luís diz que sim. E ele dá um exemplo, ele não diz que é lei de causa e efeito. Ele diz assim: quando, por exemplo, um senhor maltratou um escravo. Pode acontecer, repito, pode acontecer, não é uma lei de causa e efeito, que peça como expiação para viver no corpo de negro. Porque daquele ponto de vista, ele vai sofrer o que fez padecer os outros, e ele consegue alcançar um determinado progresso através desse meio. E assim, ele consegue obter o perdão de Deus. Aqui, obviamente, nós sabemos que nós temos que reconhecer-nos culpados, arrepender, escolher um gênero de prova para expiar e depois retornar sinceramente ao bem. Como? Então, você voltando a uma condição de ser humano, envergando um corpo de pessoa branca, tratar bem como irmão, sendo solidário e fraterno, todos, não só os negros, todos, que são diferentes, que possuem uma tez, uma cútis diferente, né? Uma pele com cores diferentes. Então, isso é importante a gente ter claro aqui. Eu quero trazer para vocês a guisa de informação que, à época de Kardec, existia estudos sobre frenologia. A frenologia, ela é uma pseudociência e ela propunha que protuberâncias na cabeça de uma pessoa poderiam ser usadas para determinar traços e caráter. Daí você já vê que é coisa de racista mesmo. Ela era pouco popular na era vitoriana,
As cabeças e bustos da frenologia costumavam ser usados para ler a personalidade da pessoa. A gente sabe que nos dias atuais tem gente que julga pelo corpo do outro, pela forma do corpo do outro. É preconceito. E quando nós estamos nos referindo a pessoas de cor negra, nós estamos sendo duplamente preconceituosos. E aí é importante destacar aqui que Kardec, na Revista Espírita de outubro desse ano de 59, ele diz assim: limitar-nos-emos a uma única consideração, perguntando por que as descobertas de hoje, mais aceitas, não foram de imediato pelas corporações científicas. Deixo a outros o cuidado de responder. Esse artigo fala do magnetismo, mas olha o que ele fala sobre a classe médica e sobre essas questões de pseudociência. Então ele diz assim, a classe médica está dividida sobre a questão do magnetismo. A gente sabe que Kardec considerou o magnetismo como ciência e ele foi usado por Mesmer e posteriormente, inclusive nas academias, como ciência efetivamente. Ela está dividida quanto ao magnetismo, a homeopatia e a alopatia. A alopatia é a cura de doenças através do trabalho, né, de anamnese e diagnóstico pelos próprios médicos. Já a homeopatia de Hahnemann já vai usar outra modalidade. E ele, então, diz, né, sobre a questão da frenologia, entre outras questões, ele diz assim, há uma opinião a favor e outra contra. E essas opiniões a favor ou contra, elas não passam de opiniões pessoais sem força de lei. Então aqui, pessoal, o Kardec diz que essa pseudociência, a frenologia, ela não tinha força de lei. Ela não tinha força de lei. Ela apenas, por conta dessa divisão, e não havia, então, uma unanimidade a respeito dessa pseudociência, que depois ela é superada, era apenas opinião pessoal. É isso que Kardec fala. Então, essa questão que havia sobre cor, cabeça, cérebro, tamanho da cabeça, enfim, traços das cabeças e dos bustos, isso eram apenas opiniões pessoais sem força de lei. Bom, Kardec, na Revista Espírita de fevereiro, respondendo ao senhor Bourlet, lá em Lyon, diz isso, né? Nós trabalhamos para dar a fé aos que em nada creem, para espalhar uma crença que os torna melhores uns para os outros, que lhes ensina a perdoar aos inimigos, a se olharem como irmãos, sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião política ou religiosa. Numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e deveres sociais. Ele fala do espiritismo, da doutrina espírita. Então, pessoal, você concorda que uma doutrina que traz toda essa riqueza de informações e alguém que esteve à frente, organizando e escrevendo esses artigos, ele seria, então, um racista? Creio que não, mas deixa a sua opinião aí depois da descrição do vídeo. A gente, então, volta a se encontrar num próximo vídeo e eu quero convidar para você deixar seu like, curtir, comentar, compartilhar, porque isso faz muita diferença para nós nos algoritmos. Se torne membro do nosso canal, use a chave Pix que está aí no topo da tela e vamos espalhar o bem e a paz na Terra. Um abraço e até o próximo vídeo.